Este é o Vale. Olá, meu nome é Elcio Costa e esse é Líderes, o podcast do jornal O Vale que estreia para tratar de economia e negócios na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. O convidado de estreia do podcast não poderia ser outro. É um empresário que é o sinônimo de sucesso quando se fala de empreendedorismo na nossa região e, às vezes, muitas vezes, fora dela. Sérgio Porto, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por conversar com a gente e também com todo mundo que vai nos acompanhar aqui no podcast Líderes. Eu agradeço muito o convite, pela extrema bondade de vocês terem lembrado de mim e estou à sua disposição aí para a gente falar um pouco aí da nossa região, do nosso setor. Eu abri falando que você é sinônimo de sucesso, porque se a gente for olhar mais ou menos a sua história de vida, você é engenheiro formado em 1972 aqui, um engenheiro formado pela Univap, na Universidade do Vale do Paraíba, e ao longo do tempo você tem uma carreira repleta de êxitos, né? A gente pode falar de prêmios que a construtora ganhou por obra, pelo seu trabalho, o trabalho que ela desenvolveu, que você coordenou. E nós podemos falar também sobre a sua carreira, porque você, como dirigente classista, você sempre esteve presente em diversas entidades da cidade, ajudando a cidade também a crescer. Agora, o que me chama a atenção são alguns projetos que a construtora esteve envolvida recentemente e que mereceram um destaque grande, não só aqui, mas também um destaque da imprensa nacional. Eu gostaria de começar a conversar com você sobre o projeto da cidade de Matarazzo, que a construtora ganhou um prêmio Master em inovação tecnológica numa construção muito difícil, numa área sensível da cidade de São Paulo, pertinho dali da Avenida Paulista, quando vocês implantaram um novo projeto, uma nova concepção de hotelaria, shoppings, utilização de espaços modernos ao lado de espaços tombados. Como é que foi esse projeto? Quais foram os desafios que você enfrentou? Tirou seu sono à noite, por exemplo, fazer uma obra subterrânea embaixo de uma capela tombada no coração econômico da cidade de São Paulo? Elcio, ali para a gente, né, para a empresa, nós fundamos a Sérgio Porto em 78. Ali realmente foi um epílogo do que a gente poderia um dia pretender fazer. Realmente foi uma obra muito difícil, eu nunca comentei isso com você, mas realmente você está certo, eu perdi algumas horas de sono. Lá tinha uma capela tombada, que não poderia ter a menor fissura, a menor trinca. Nós fizemos 8 subsolos para baixo dessa capela. Essa foto saiu não na imprensa brasileira, mas na imprensa mundial. E eu, umas 2, 3 vezes, eu saía de casa, eu fiquei morando em São Paulo uns 6 anos por causa dessa obra. Eu saía de casa, eu morava ali perto, para ver se não tinha acontecido nada. Realmente foi uma obra difícil, a obra tombada no Brasil exige muita tecnologia, muito cuidado. Eu me lembro que numa das primeiras reuniões que eu tive lá, o pessoal perguntou para mim se eu já tinha feito anastilose no piso. Eu falei, nossa, isso eu faço há muitos anos. Daí eu fui no banheiro para ver o que era anastilose. Anastilose é você tirar um piso tombado, retirar o piso, proteger o piso e depois recolocar. Pra você ter uma ideia, nós fizemos 12 mil metros quadrados de anastilose de piso. Isso é um detalhe da obra como um todo. A obra ficou muito famosa por causa da capela, mas foi muito mais difícil a gente manter. Lá tem uma maternidade, que hoje tem 48 apartamentos do Hotel Rosewood, que é o único hotel 6 estrelas do mundo. Nós mantivemos essa maternidade no ar e fizemos 4 subsolos também para baixo da maternidade. Hoje tem um túnel lá de 250 metros que liga um setor a outro. Então realmente foi um desafio muito grande e você fazer um projeto daquele, onde nós tínhamos 252 apartamentos, não tinham 2 apartamentos iguais, realmente foi um desafio
muito interessante aí para a nossa empresa. Para quem não conhece, é aquele espaço da cidade de Matarazzo, é um espaço de 28 mil metros quadrados perto da Avenida Paulista, que foi construído pelo Conde Francisco Matarazzo, é tombado o espaço. E essa foto que você se referiu foi a igreja de Santa Luzia, se não me engano, é onde se faz o maior número de casamentos em São Paulo hoje, suspensa no ar por pilotis, não é isso? Isso. Sem fazer uma trinca na igreja. Nós não tivemos um problema na obra inteira, assim, por extrema dedicação de toda a minha equipe. Eu cheguei a ter 21 engenheiros lá. Nós não tivemos um problema de fissura, de trinca. Realmente a gente conseguiu terminar aquilo lá com êxito muito grande. E ali demonstra a capacidade, não da nossa empresa, mas de toda a engenharia nacional. A engenharia nacional tem dado sinais cada vez mais de ser uma engenharia de primeiro mundo, né? Nós podemos citar várias obras importantes da engenharia brasileira que têm sido destaque. O próprio Sérgio Porto, esse prêmio que eu citei, da cidade de Matarazzo, não foi o primeiro Master de inovação que vocês ganharam. Vocês têm um prêmio aqui perto da gente, em Jacareí, que é o Vila Branca. Vila Branca, isso. Bem, o Vila Branca nós transformamos... Em que ano foi isso, Sérgio, o Vila Branca? O prêmio foi em 2009. Esse projeto inteiro, nós ficamos uns 25 anos. Nós transformamos a antiga fazenda Vila Branca numa cidade. Hoje é um lugar mais valorizado de Jacareí. E assim também deu uma satisfação muito grande para nós, que meu sobrenome é Monteiro Porto. Eu sou Monteiro de São José e Porto de Jacareí. E quis o destino que eu fizesse a conurbação de São José com Jacareí. Quem uniu São José com Jacareí foi o empreendimento Vila Branca, que por coincidência foi construído pela gente. Também foi uma obra muito grande, foram 4.500 terrenos, fizemos 4 prédios, 2 conjuntos, no total deram quase 1.000 casas. Então foi um canteiro de obra muito interessante. Fomos, além de ter sido premiado com esse prêmio do Master Imobiliário em 2009, repito, tivemos a satisfação de conurbar essas duas cidades que estão muito perto do meu coração. Qual foi o desafio desse projeto? É o volume movimentado de obra? Olha, o desafio desse projeto, o primeiro foi tirar as vacas que tinha na fazenda. É uma cidade, né, que não tem uma infraestrutura. Hoje Jacareí já mudou muito, mas nós quando começamos não tinha uma infraestrutura instalada, então a gente precisou fazer uma estação de tratamento de esgoto. Hoje todo o esgoto do Vila Branca é tratado por uma estação que nós executamos. Nós construímos adutoras de água. Então realmente foi uma participação muito grande para a gente poder viabilizar o empreendimento economicamente. Você falou da sua família, do seu passado, da sua ligação com a cidade. Uma das coisas que mais chama a atenção quando a gente vê o seu currículo, que é extremamente grande, é que você sempre teve uma participação ativa na cidade. Você não é um empresário que chega, faz a obra e acabou. Você tem a construtora Sérgio Porto se caracterizou, e você especificamente, por participar ativamente da cidade. Você participou da fundação da Convap. Você foi presidente do SECONSE, o Serviço Social de Construção Civil do Estado de São Paulo. Agora acho que você atua como tesoureiro. Você foi presidente do Sinduscom. Essa participação ativa em entidade classista, você foi natural na sua vida? Quer dizer, você acha que é importante o empresário ter essa participação? Está ligado à sua classe, defender determinados interesses setoriais? Olha, isso aí, além, né, dessas aí que você citou, eu participei muito tempo da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, onde fui vice-presidente. Até hoje eu sou representante do Sinduscom na Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Eu acho que isso aí é uma coisa que agrega no nosso conhecimento, a gente ajuda a sociedade, e isso aí com certeza veio do DNA da minha família, né? Meu pai participou aqui de Rotary Club, de Tênis Clube, de Esporte Clube São José, a minha mãe era da Associação das Mães, meu pai foi durante 40 anos provedor da Santa Casa de São José, depois o meu irmão foi quase 40 anos também provedor da Santa Casa de São José. Então isso que a gente adquire, né, vem dentro da gente. Eu acho de suma importância que isso tenha uma continuidade, sabe? Eu acho que o empresário não pode restringir na sua atividade, ele tem que também fazer
atividade filantrópica para a sociedade, ajudar no crescimento do país. Você tem, a construtora tem algumas marcas em São José. São espaços que ela investiu como negócio, mas deixou desdobramentos. Então, podemos vários exemplos disso. Conjunto de integração, o próprio campus da Univap, onde está instalado aqui no Parque Tecnológico, o Jornal, você tem uma participação direta nesses investimentos, né? O que você pode lembrar disso para a gente? Elcio, eu acho que no mundo, na vida, né, tudo é questão de oportunidades. Eu nasci em 1950, o ano que foi fundado o CTA, 51 foi fundado a GM. Então, em 1950, São José acho que tinha 40 mil habitantes. Então eu peguei todo esse crescimento e com isso surgiram muitas oportunidades. Então eu tive a oportunidade de ser da primeira turma de formado do colegial do Olavo Bilac, que foi uma escola maravilhosa que teve em São José. Fui da primeira turma da Univap. Eu comecei a minha carreira, eu entrei na faculdade no 1º de janeiro de 67 e comecei a trabalhar numa empresa de São José chamada RZG. Na época era a maior empresa de São José. Naquela época eu já fiz diversas obras. Uma delas que eu me lembro que é o Senai lá de Santana. Daí em 1990 eu fui para a Inovação Engenharia, onde eu fiquei 10 anos na Inovação Engenharia. Na Inovação eu tive a oportunidade de construir o edifício nacional, que foi durante muito tempo o edifício mais alto de São José. Eu me lembro até do slogan dele quando lançamos. Era o edifício dos que ama a beleza. Então fizemos um edifício nacional, logo depois fizemos um Market Center, que foi o primeiro prédio comercial de certo porte de São José. O Market Center tem uma característica que acho que poucos joseenses sabem. Foi o primeiro heliponto homologado do interior de São Paulo. Em cima do Market Center tem um heliponto, que até hoje só desceu um helicóptero, mas ele foi homologado. Hoje eu não sei se ele continua sendo homologado. Daí construiu o VIP Center, que foi o primeiro elevador panorâmico da América Latina. Os elevadores panorâmicos tinham vigas na frente. O VIP Center foi o primeiro que não tinha viga na frente. Junto com o VIP Center, nós construímos patamares, que eram 180 apartamentos, que ali criou um dos maiores complexos imobiliários da história de São José, que foi a construção de 252 salas do VIP Center, 180 patamares. Fizemos outros prédios, como Flamboyant, Samambaia, e também construiu o primeiro condomínio fechado de São José, que é o Bosque Imperial. Então isso aí foi a minha etapa na Inovação Engenharia, que a gente deixou também bastante obra aí na cidade. E em 78 eu montei a Sérgio Porto, em 80 eu desliguei da Inovação Engenharia, ainda continuei trabalhando muito para eles, em diversos prédios, e daí começamos uma carreira, sempre por oportunidade, né? Uma das primeiras obras nossas foi o Residência. Bem, é importante salientar que eu comecei por onde todo mundo termina, tá? A primeira obra da Sérgio Porto foi um muro de cemitério. E o único aditivo que nós tivemos foi a cruz do cemitério. Então, eu acho que aquilo ali deu muita sorte para a minha empresa, para os meus funcionários. E daí, logo após isso, ali na Nelson Dávila tinha uma ruína dos prédios, que nós refizemos todo o projeto, fizemos Residência Suite Service, que foi o primeiro flat que o Novo Hotel administrou no Brasil. Isso aí, inclusive, está na história do Novo Hotel. Depois fizemos uma integração, que foram 992 apartamentos, que a gente vendia por 1.000 PCs. Fizemos o Parque das Américas, que foram mais 640 apartamentos. Na época a moeda era o PCs, né? Hoje nem existe mais. E depois começamos a nossa caminhada, né? Fizemos Center Valley, fizemos Vale Sul, fizemos Shopping Colinas, que os 3 shoppings da cidade teve uma atuação nossa. No Colinas eu tive a oportunidade de fazer o primeiro Cinemark do Brasil e no fim eu fiz 71 Cinemarks no Brasil inteiro, desde o Rio Grande do Sul até Manaus. Nós construímos em 17 estados. Então foi tudo uma questão de oportunidade, de ter acontecido coisa que a gente abraçou aí com muita dedicação e carinho. Essa explanação sua acho que gera 2 perguntas. A primeira questão é que você participou de vários ciclos econômicos da cidade. A explosão de crescimento dos anos 70, São José era chamada de Eldorado por causa da explosão do crescimento. A crise dos anos 80, que houve um retrocesso ou uma paralisação naquela bolha de crescimento. Como é que você analisa a trajetória de São José nesse período e que momento nós estamos vivendo hoje? É de
franca expansão, a cidade se consolidou no modelo de cidade, na sua opinião? Olha, São José tem algumas características interessantes, né? Eu, como presidente do Sinduscom, a gente conheceu o estado inteiro. O Sinduscom tem base estadual, a gente tem 11 regionais no estado inteiro. E uma das características de São José, que é uma coisa super elogiável, né, é a parceria que a gente sempre teve na prefeitura. A prefeitura de São José sempre foi uma prefeitura séria, com técnicos de primeira linha. Sempre você precisa do poder público, poder alavancar os seus projetos. Então, uma característica muito, muito importante de São José é que nós tivemos uma conduta política, e essa conduta continua, muito importante, né, com essa parceria que a gente sempre teve com a prefeitura. Eu acho que os ciclos de desenvolvimento, né, foram acontecendo, inclusive, pela localização de São José, né? Nós estamos na margem da Dutra, muito perto da praia, muito perto do Campos do Jordão, muito perto de São Paulo, com uma logística muito interessante. E diversas coisas alavancaram São José. CTA, General Motors, própria refinaria da Petrobras, depois a Embraer. A Embraer hoje é um orgulho para todos nós, né? A gente viaja para o mundo inteiro aí em aviões da Embraer. Acho que hoje é um dos aviões considerados mais seguros do mundo e tal. Então isso tudo, nessa soma de fatores aí, está levando São José assim com nome internacional. Mas a segunda pergunta que eu ia fazer na esteira daquela explanação sua é que lá atrás, quando ainda não existia exigência para isso, uma das características da Sérgio Porto foi sempre uma contrapartida para a cidade das suas obras. Você citou, por exemplo, integração. Integração, vocês fizeram uma escola que hoje pertence, hoje não, desde aquela época, dos anos 70, 80, pertence ao município. Sempre teve essa contrapartida para a cidade. Tem outros exemplos que a gente possa usar disso? Olha, eu acho que a gente, como empresário, né, além de pensar no lucro, até porque o lucro é uma coisa sadia para a empresa, para os seus funcionários, a gente precisa participar também da sociedade. Na integração, nós fizemos questão de fazer uma escola, que acho que tem 14 ou 15 salas de aula, muito interessante até hoje. Ela é administrada pela prefeitura. Depois nós fizemos ao lado do Parque das Américas, também fizemos questão, não era obrigação da prefeitura, não era obrigação legal. Nós também construímos uma escola. Eu acho que isso é um legado que a gente deixou. Como aqui onde a gente está dando hoje, estamos tendo a oportunidade de dar essa entrevista, esse terreno aqui da Univap, que é de 1 milhão de metros quadrados, foi doado para a nossa empresa. No Vila Branca, nós doamos mais 150 mil metros quadrados para o campo da Univap do Vila Branca. Então, eu acho que é importante essa participação e a gente vê isso aí com muito carinho, que a gente realmente conseguiu deixar um legado aí, além do nosso trabalho. Essa participação, essa ligação do empresário com a cidade, que é nós estamos citando a Sérgio Porto, mas nós podemos citar de outros empresários em outras épocas, também em outras cidades. Você vê que ela tem continuidade hoje? Quer dizer, existe essa relação afetiva ou essa relação mais comprometida do empresário com a cidade? Eu acabei de falar para você, né, que tudo é uma questão de oportunidade, né? Na verdade, o que aconteceu? Com a minha empresa, nós crescemos junto com São José. A maioria das construtoras que hoje estão em São José não são de pessoas daqui. São pessoas de outras cidades, de outros estados, tal, que não têm esse carinho afetivo, né, que realmente eu com meu irmão, que o meu irmão sempre foi meu sócio, a gente tinha sim, esse carinho. Então, é um pouco diferente, né? Quer dizer, a relação que a gente tem pela cidade, por ser nascido lá, ter convivido, por ter crescido junto com ela, nos dá a disposição de cooperar com mais coisas. Agora, como é que é ser empresário? Vamos agora sair um pouquinho da questão local. Como é que é ser empresário no Brasil de hoje? Você já viveu vários ciclos econômicos, várias flutuações, várias moedas, né? Nós tivemos o Cruzeiro, o Real, o Cruzeiro, o Cruzado. Como é que é ser empresário no Brasil de hoje com juros de 14%? Olha, um dia também eu estava conversando com os amigos meus e eu quando teve o Plano Collor, eu tinha 2.000 funcionários. Ele perguntou como é que eu fiz, né? Eu não soube responder, eu não sei como é que deu certo, né? Realmente, na nossa empresa, nós nunca tivemos o menor problema de ficar numa situação mais difícil e tal, mas é a mágica do empresário brasileiro, né?
Eu estou nesse mercado há mais de 50 anos, né, e não tem um mercado imobiliário sadio, grandioso, com juro na estratosfera como está hoje. Realmente o juro está altíssimo. Eles estão tentando segurar a inflação com o juro, que eu não sei se é a melhor forma. Eu acho que teria outras formas para ele tentar segurar a inflação, como um controle maior do câmbio. Se você consegue diminuir o câmbio, você consegue diminuir o valor dos produtos, investir mais na produção agropecuária, com mais financiamento. Quer dizer, no Brasil tem algumas leis que não funcionam, mas aqui a lei da oferta e da procura funciona. Então, quanto mais oferta você tiver, você tem condição de baixar a inflação. E hoje eles estão fazendo exatamente o contrário, né? Quer dizer, aumentando o juro, você tira a velocidade de crescimento do país e fica cada dia mais difícil. Então é uma equação complicada. Repito, o mercado imobiliário com esse juro é muito difícil de conviver, quer dizer, as dificuldades vão ser tremendas. O ano passado a construção civil aumentou 3,41%. Hoje as projeções da construção civil aumentaram no máximo 1,2%, 1,3%. Então realmente esse aumento de juros aí, e com as condições que estão sendo executadas, fica muito difícil, não só para o setor da construção civil, mas para todo o setor produtivo do país. Para o brasileiro de um modo geral, né? Porque o juro impacta toda a vida da gente. O produto que você compra no supermercado, o projeto que você tem da casa nova, da casa própria, ou da casa, uma nova casa, ou a reforma da sua casa, a troca do carro, tudo vai acabar impactado pelos juros. São José vive um momento aparentemente muito positivo na área da construção civil. Você acha que essa questão do juro pode dar uma segurada nessa vertente? Olha, São José hoje tem uma vantagem extrema, que as construtoras hoje que estão construindo São José são construtoras locais. Durante um tempo vi muita construtora de fora, construiu o projeto errado, em lugar errado, a preço errado. Então hoje a gente tem uma grande vantagem de quem está investindo em São José, quem está construindo em São José, são construtoras que conhecem muito o mercado. Então realmente isso é um fato relevante para o sucesso das mesmas. Eles vão poder ter um pouco de dificuldade, mas com certeza eles vão atravessar essa problemática toda pelo conhecimento que eles têm no mercado. Eu tenho certeza que se a gente tivesse consultor de fora, como tivemos no passado, aí, que teve prédio que demorou 3, 4 anos para ser comercializado, o problema seria muito maior. Mas realmente as consultoras de São José são consultoras muito sadias, muito modernas, e eu acredito que nós vamos ter um sucesso de todos. Voltando para a parte de empreendimento, já que você falou, nós estamos falando das construtoras locais, recentemente a Sérgio Porto lançou um empreendimento de alto padrão, que é o Fazenda Jaguariúna, e isso reforça também a construtora no cenário desse perfil de investidores, né? Que perfil vocês pretendem atingir com esse investimento? Como é que ele está hoje dentro do mercado? E se você acha que a cidade absorve com facilidade outros investimentos também nessa vertente? Olha, eu nesses quase 50 anos de construtora, a gente construiu desde shopping, cinema, obra pública, e uma das coisas que nós fizemos bastante foi loteamento. Nós fizemos um loteamento de Caçapava, que foi a Borda da Mata, fizemos aqui Urbanova, até a 6ª etapa foi executado pela gente, fizemos Vila Branca, e realmente é uma das atividades que a gente exerce que eu mais tenho um carinho, uma dedicação, e realmente com resultados financeiros muito bons. Nós lançamos esse empreendimento na fazenda que a gente tem aqui atrás da Urbanova. São 36 lotes de 2.400 metros quadrados. É para pessoas que realmente querem morar praticamente numa chácara. É um produto inédito, não tem do lado da cidade, né? Nós estamos grudados aí ao Alphaville, todos esses loteamentos aí do futuro. E realmente está indo muito bem, nós já estamos praticamente 70% vendido. E a nossa ideia é continuar expandindo, fazendo aí uma segunda etapa aí com um pouco maior, talvez com 150 lotes, 140 lotes. Falando das obras que a Sérgio Porto, dos investimentos que a Sérgio Porto esteve envolvido, nós citamos alguns deles, mas tem um bem pertinho da gente que é muito bonito, muita gente conhece, e que tem também a participação da Sérgio Porto, que fica em Jacareí, que é o Educa Mais, é um projeto do Rui Otaki. Pelas formas daquele projeto, ele é extremamente
curvilíneo, muito concreto projetado. Esse foi um projeto difícil de fazer? Dá para compará-lo, por exemplo, com a dificuldade da cidade de Matarazzo? Olha, foi um projeto dificílimo, um dos arquitetos mais fáceis que eu conheci. Um dos maiores gênios da arquitetura brasileira é o Rui Ohtake. O Rui Ohtake tem alguns monumentos em São Paulo, no Brasil, até no mundo, que realmente deixa a sua marca, né? Um deles, por exemplo, é o Hotel Nick em São Paulo. O Hotel Nick é uma joia da arquitetura brasileira. E realmente no Teatro em Jacareí era uma obra muito difícil, mas nós tivemos uma parceria muito grande. O Rui Ohtake acabou ficando um grande amigo meu, infelizmente já falecido. Ele ganhou 3 prêmios internacionais com o projeto do Camais. E ali a gente entregou o teatro como um todo, né? Desde as cadeiras do teatro, aquelas esculturas que você vê lá, que foram todas projetadas pela Tomi Ohtake, que era a mãe do Rui, foram executados pela gente. Foi a primeira vez que nós precisamos fazer até obra de arte. Mas realmente é um monumento. Ontem eu fui conhecer essa nova ligação que está tendo agora de São José com Jacareí, sem passar pela Dutra. Ontem à tarde eu passei por lá e você chega na Davilino, né, que é a avenida onde está o teatro. E quando eu passei ali, deu uma satisfação muito grande para olhar aquilo ali. Aquilo lá realmente é um monumento da arquitetura brasileira. Que outros arquitetos que você pode ter se citar, que você trabalhou, que deram um prazer de trabalhar com eles? Olha, foi o pessoal que estava envolvido no projeto da cidade de Matarazzo. Lá, o projeto da torre residencial é do Jean Nouvel. O Jean Nouvel hoje é considerado o maior arquiteto vivo da história. Jean Nouvel, acho que, 30% das obras de Dubai são dele. É uma pessoa também muito simples, esteve na obra umas 4, 5 vezes. É um projeto magnífico. E o da decoração, que é de outro arquiteto, que foi o Philippe Starck. Ali o projeto de arquitetura de Jean Nouvel e a decoração do Philippe Starck. Também tivemos um relacionamento muito bom com ele. O Philippe Starck tem uma sócia, que é a esposa dele. É uma sociedade difícil. É uma sociedade difícil, a esposa dele também é muito interessante. E vocês que conhecem ou vão um dia conhecer o Cidade de Matarazzo, você vê que cada canto tem um detalhe muito carinhoso, muito bem feito. Eles tiveram assim uma coisa muito importante de aproveitar tudo que era do Brasil, ali todos os mármores, todos os granitos, todas as peças, toda a vegetação, todo o artesanato. Você no subsolo do Cidade de Matarazzo, você tem uma cobra desenhada em todo o subsolo, que foi feito por 4 indígenas numa aldeia ao lado de Brasília. Então, foi uma adequação, né, do tropicalismo, da tradição brasileira, com esses ícones da arquitetura mundial. Isso é interessante. Agora, eu gostaria de falar uma coisa que tem a ver com a sua família, mas não tem a ver com você diretamente, que na realidade é a produção de vinho, né? Existe a vinícola Luiz Porto, é um empreendimento iniciado pelo seu irmão, Luiz Roberto. Luiz Roberto foi um empresário também extremamente importante na cidade, que hoje produz na cidade de Tiradentes, Minas Gerais. Tiradentes tem muito a ver com a região do Vale do Paraíba, foi fundado por um taubatiano, um bandeirante taubatiano, naquele ciclo bandeirista que os bandeirantes do Vale foram para Minas Gerais e fundaram diversas cidades. A vinícola é reconhecida pela infraestrutura dela e também pela qualidade de vinho. Como é que começou esse investimento em vinho? Porque a gente sempre liga a família Porto, Sérgio, Luiz Roberto, à área de construção civil, negócios imobiliários. Bem, já que nós lembramos do meu querido irmão, né? O Luiz também sempre foi um visionário, né? Para vocês terem uma ideia, ele teve a maior imobiliária da região, ele que vendeu o Jardim Satélite inteiro, que entre lotes, apartamento e casa, foram mais de 30 mil unidades. Quer dizer, a zona do lado de lá da Dutra começou com o Jardim Satélite, e o Luiz foi do primeiro ao último lote, seu único corretor, e teve uma participação muito importante naquele projeto. O Luiz sempre também teve uma participação, como eu já falei, foi provedor de Santa Casa de São José. E o Luiz, ele não era nem corretor, nem advogado, o meu irmão era fazendeiro.
A gente tinha uma fazenda muito grande no sul de Minas e o Luiz começou esse projeto há uns 20 e poucos anos atrás. Foi um convênio da Epaminas de Minas com o governo da França. Naquela época podia trazer as mudas de vinho da França. Hoje, por lei federal, não pode mais sair um pé de uva lá da França. Vieram 3 técnicos e começaram o projeto. Eram 8 empresas, acabou terminando só com 2 e resolveram uma série de problemas, né? A primeira grande questão é que no Brasil não neva, né? Quando neva na França, mata todos os bichinhos que nasceram naquele ano. Aqui não morre, ele vai crescendo. Então, a primeira coisa foi combater esses bichinhos o ano inteiro, depois mudar o esquema de poda para uma dupla poda. Então, foi todo um desenvolvimento que hoje deu muito certo. A vinícola continua com o seu terroir lá em Cordislândia, no sul de Minas. Ela está instalada hoje em Tiradentes. A gente consegue vender toda a produção. A gente tem duas marcas, uma que é Luiz Porto, que são os melhores vinhos, e uma outra para explorar o regionalismo mineiro e tal. E a outra marca que a gente tem é o Dom de Minas, também é um grande sucesso. Então foi mais um pioneirismo que o Luiz fez aí nessa parte agrícola. O Luiz sempre foi criador de manga larga. O Luiz foi campeão brasileiro de manga larga, um dos campeonatos mais concorridos que tem aqui em Belo Horizonte. Então era uma característica dele, né? Eu acho que você não sabe disso. O Luiz foi muito tempo criador de canário roller. E o Luiz foi o único juiz na América do Sul que era juiz de canário roller no mundo inteiro. Ele era convidado pela federação para julgar campeonatos de canário roller no mundo inteiro. Isso é uma época, foi muito da moda, tá? Hoje acho que não tem tanto mais, mas foi uma das características do Luiz. O Luiz era o único juiz de canário roller do Brasil, aliás, da América do Sul. Mas eu citei a questão do vinho, porque a questão do vinho também tem muito a ver com a inovação, né? Você citou aí o sistema de dupla poda, que na realidade ele engana a planta, engana a videira, né, para fazer com que ela produza fora do seu ciclo natural, que é uma inovação, que é uma característica que vocês sempre tiveram, seja na construção civil, seja no mercado imobiliário, mas apostar nesse sistema de dupla poda que mudou, né? Hoje Minas produz vinhos de qualidade. Nós citamos aqui a Luiz Porto, existem outras vinícolas em outras cidades mineiras, mas essa inovação que é uma característica que sempre teve associado à família, né? A gente sempre tem que ter uma ideia de somar, né, uma ideia de futuro. Realmente o Luiz, as imobiliárias que o Luiz tinha, acho que até hoje não existe imobiliária tão bem montada como foram as imobiliárias dele. Não sei se você conhecer, ele tinha uma da Ademar de Barros, que era uma coisa cinematográfica. Depois nós passamos de ir para a Praça Afonso Pena, que também era uma imobiliária gigante. Ele tinha uma parte de administração imobiliária também muito grande, muito importante e tal. Então sempre a gente teve essa característica de pensar um pouquinho na frente aí. Para vocês terem uma ideia, né? Eu acho que nós fomos a primeira empresa pequena, né? São José, que a gente tinha um Telex. O número era 45. E eu me lembro que uma época a Embraer ofereceu para a gente, acho que 81, $200 mil para comprar o Telex nosso, que a gente só tinha lá para botar no timbrado de visita, no papel timbrado. E no fim, em 84, o Telex virou uma mesa de almoxarife nas obras nossas, porque evitaram o fax, né? Então a gente sempre teve essa característica. Nós somos, acho que, a primeira empresa de São José a ter fax. Eu me lembro que a história do fax, eu estava em Miami e fui numa loja comprar uma encomenda que uma pessoa tinha me pedido, era uma lente para Canon. E daí eu fui numa loja de argentino e eu perguntei para a pessoa, e a pessoa ligou para uma outra empresa lá, e daqui a pouco chegou um papel. Eu falei para o argentino, o que é isso aí? Ele falou, o fax. Eu falei, pô, mas eu não conhecia. Eu falei, isso aí funciona no Brasil. Ele falou, lá tem telefone? Eu falei, tem, então funciona. Daí eu comprei 2 fax. Eu comprei um para o escritório aqui de São José, e a gente sempre teve escritório em São Paulo, e botei outro escritório em São Paulo. À noite eu falei, acho que o argentino passou para trás, esse negócio que não vai funcionar. E funcionou. Então, foi os meus amigos aí iam na minha empresa para conhecer o que era o fax.
Nessa época eu já era do Sinduscom, a gente tinha um informativo lá que chamava Sinduscom Urgente, que demorava 10 dias para chegar para os nossos associados, e eu que fundei lá o Construfax. E daí o nosso associado recebia just on time, todas as informações do Sinduscom. E daí nós fizemos, inclusive no Sinduscom, um acordo com o Itaú, e financiamos fax para todas as consultoras de São Paulo. Então essa evolução está no sangue da gente, né? Da gente sempre tentar inovar. Abrindo um parênteses na entrevista, né? Acho que essa geração, as últimas gerações, elas conviveram com uma renovação tecnológica tão grande, né? Que hoje a gente lembra o fax como uma coisa que foi fantástica e que mudou o jeito da gente se comunicar, principalmente nas empresas, né? Eu era correspondente da Folha de São Paulo na época do fax, e que antigamente você precisava ou digitar a sua matéria num telex, ou você passar por telefone a matéria, né, para o jornal em São Paulo. E com o fax não, você colocava no papel, saía lá e acabou, né? Tchau, pica-pau, né? A matéria já estava no jornal. É uma revolução tecnológica que para a gente, naquele momento, foi importante, e hoje se perdeu, se diluiu, né, com todo esse processo tecnológico que a gente tem, que no telefone tem muito mais computador do que tinha nos computadores dos anos 70. Essa evolução sempre foi muito acelerada nesses últimos tempos, né? Agora, uma coisa que é interessante a gente observar em alguns processos, seja na produção na vinícola lá do Luiz Porto, ou também na questão da construção civil, é o conceito de sustentabilidade e responsabilidade social, que sempre norteou ou que está norteando cada vez mais os empreendimentos da construtora e dos negócios do grupo, vamos chamar assim. Hoje é muito comum, né, dar valor à sustentabilidade e responsabilidade social, é o ESG, né, são os conceitos modernos de negócios e mercado. Isso sempre foi um valor dentro da construtora? Sempre foi um valor para vocês como empresários? Bem, vamos começar pelo segundo aí, que é a responsabilidade social. A responsabilidade social, além de ter sido uma prática das consultoras, ela foi sempre muito divulgada pelo Sinduscom, que é o Sindicato das Consultoras. Para você ter uma ideia, em 1984, nós criamos um plano de alfabetização em obra, onde o Sinduscom fornecia os professores, as construtoras faziam as salas de aula, e nós alfabetizamos mais de 100 mil pessoas na construção civil. E isso aí foi o início, né, muito importante da responsabilidade social. Foi lá dentro do Sinduscom que começou a ter obrigação do café da manhã na obra, da refeição na obra. A gente sempre divulgou muito as NRs que o governo foi criando. Então a gente conviveu com o setor que sempre se preocupou muito com a responsabilidade social. A gente tem 3 ou 4 eventos anuais executados pelo Sinduscom, Secons, Fiesp, SESI, Senai. Inclusive todo ano a gente tem aqui em São José, que a gente contempla esse dia da responsabilidade social. Então isso aí já foi meio inerente, né, a nossa trajetória. Não existe nenhum sindicato patronal do Brasil que tenha um braço social, como eu citei para você, que é o SECONS. O SECONS trata da saúde do trabalhador da construção civil. Então esse é mais um exemplo, né? O SECONS fez esse ano 60 anos da preocupação do setor com a responsabilidade social. Então isso aí já veio inerente à nossa formação. Da questão de sustentabilidade e tal, hoje a gente está percorrendo um caminho ainda inicial, né, de tentar diminuir o gás carbônico, a evolução do gás carbônico nas obras, de economizar o máximo possível de água. São uma série de projetos que estão sendo executados, alguns já com muito sucesso. O SECONS tem anualmente, todo mês de novembro, o Prêmio de Segurança do Trabalho, que esse ano reuniu mais de 1.200 pessoas. Acho que é o 9º evento que a gente faz. Então a gente sempre teve uma preocupação muito grande com um setor difícil, né? Porque a construção é um setor perigoso, mas a gente conseguiu com esse trabalho todo diminuir muito o número de mortes, o número de acidentes nas obras. Hoje você passa nas obras e vê todo mundo usando seus equipamentos. Você hoje, pouca gente sabe disso, antes de começar o dia de trabalho você tem que ter 15, 20 minutos de palestra
sob segurança. Então, realmente, isso aí já está muito incrustado na nossa atividade do dia a dia. A gente fala que, às vezes, a construção civil é, muitas vezes, o primeiro emprego de muita gente no Brasil. Em São José dos Campos, a questão de mão de obra, falta gente nas obras? Olha, duas notícias, uma boa, outra ruim. Faltou e infelizmente já não está começando a faltar, quer dizer, a gente já está vendo uma oferta de emprego. A construção civil teve uma época que a gente estava com problema e foi partir do Senhor dos Contos, a gente introduzia a mão de obra feminina na obra. Isso aí deu muito certo, mas também tinha uma capacidade produtiva que eu acho que já chegou. Então hoje, por exemplo, na cidade de Matarazzo, eu cheguei a ter 1.500 funcionários, tinha 100 mulheres. Uma mulher, por exemplo, ceramista, gesseira e tal, faz um trabalho que o homem não consegue fazer, né? O carinho que elas têm, a dedicação e tal. Nós passamos aí esse último ano, 2024, com uma crise muito grande de mão de obra. Eu ainda acho que o Senhor dos Contos deu oportunidade aí de a gente fazer mais ou menos umas 30 viagens aí no mundo inteiro para conhecer as características, as novidades de outros países. E a maioria dos países que a gente visita, a mão de obra, na maioria das vezes, é de imigrantes, não são de pessoas no país, né? Os Estados Unidos inteiro, a Ásia inteira. E no Brasil também começou a ter a mão de obra agora de pessoas do Congo, principalmente de países africanos da língua portuguesa. Já tentou fazer essa mão de obra com o pessoal do Haiti, quando teve aqueles problemas lá, mas o haitiano, infelizmente não, né? Por necessidade deles, falam francês, não falam português, então eles tiveram muita dificuldade de comunicação, então muita gente voltou. Mas eu acho que no futuro a gente vai ter uma mão de obra de imigrantes grande na construção civil. Por necessidade ou por falta de brasileiros nessa área? Olha, talvez, né, se... Eu te perguntei isso porque nós estávamos conversando um pouquinho antes. Você falou para mim que quando vocês foram fazer a rede Cinemark, por exemplo, no Nordeste, né, no Nordeste brasileiro, vocês levaram trabalhadores de São Paulo. Por isso que eu perguntei isso, como é que funciona isso muda de região para região, ou é uma necessidade, o mercado está ficando menos atrativo, de repente, para o trabalhador brasileiro? Elcio, é inegável, né? É um problema político que a gente não adianta estender muito, mas é inegável que esse Bolsa Família complica demais a obtenção de mão de obra, né? Você tem um país, um índice de desemprego que hoje parece que já está chegando a 6%, é praticamente zero, né? Um dos menores do mundo. Tem um país que tem 3%. E realmente não teria necessidade, né, hoje, de ter o Bolsa Família. Nós teríamos emprego para 90% dessas pessoas do Bolsa Família. Eu, como falei para você inicialmente, eu trabalhei muito no Nordeste, acho que também 8 estados do Nordeste lá. E realmente o problema do Bolsa Família, antigamente era diferente, né? A pessoa tinha que trabalhar X meses, daí ficar desempregada, e daí tinha o Bolsa Família, hoje não é mais assim. Quando dava os X meses lá, o pessoal saía, eram até pessoas boas, profissionais bons, que para receber o Bolsa Família, daí ele ia fazer muro, calçada, então ganhava muito mais do que fosse funcionário registrado, contratado e tal. Então, realmente, o problema da Bolsa Família é uma coisa que atrapalha a mão de obra. Hoje todos os setores, comércio, indústria, serviço, está com uma carência muito grande, muito grande. Todas as reuniões que eu faço aí com outros grupos de empresários e tal, o pessoal não está conseguindo mão de obra. Então não justifica muito, né? Eu vi no orçamento aprovado ontem pela Nação, de 184 bilhões para a Bolsa Família. Eu acho que a gente podia estar usando isso aí em coisas que também melhoraria o problema de infração no Brasil, que é as obras de infraestrutura, né? A gente podia estar jogando muito mais dinheiro em novas rodovias, começar um projeto de ferrovia. O Brasil não tem trem, né? Eu vou fazer agora, semana que vem, 75 anos, eu andei de trem uma vez no Brasil. De São José para o Rio demorou acho que 11 horas para chegar o trem. Eu acabei de conhecer lá todas as questões, eu fui para o Cazaquistão, o Uzbequistão,
E eu fiquei impressionado, né, que lá todo o transporte é feito por trem, né? O trem funciona e chega no horário. Além disso, você pega, por exemplo, um arroz produzido no Rio Grande do Sul, para chegar em Belém, você imagina só de pedágio que ele gasta. Lembrando que trem não paga pedágio, que trem pode ser elétrico e tal. Então, quer dizer, a gente tem uma infraestrutura muito ruim, né? Muito mal engendrada, né? Hoje o governo de São Paulo está falando que vai fazer 3 linhas de trens, Campinas, São Paulo, Sorocaba, São Paulo, São José. Parece que vai terminar em 1900, não sei quanto. Então é tudo processo muito para frente, não temos transporte fluvial. Então, de vez de gastar essa fortuna, né, de subsídio e tal, a gente podia estar investindo muito em infraestrutura que melhoraria muito a condição da produção, diminuiria o custo da produção, porque o custo do transporte no Brasil é inacreditável. Né? É muito alto mesmo. Pedágio, as grandes distâncias percorridas por combustível, né? Diesel, é um custo grande e atrapalha o custo final. Alimento, por exemplo, que chega mais caro na mesa do brasileiro. Agora, eu queria tratar com você duas questões. Uma vou deixar para o final, que é pessoal, e uma geral. Nós estamos quase chegando no nosso tempo. Infelizmente, o bate-papo está muito bom. Mas, obrigado. Não, sempre é bom conversar com você. Você falou logo no começo que São José sempre teve, o empresariado sempre teve apoio do poder público, que é uma coisa muito importante, realmente, para que a cidade se desenvolva. E isso a gente nota realmente no desenvolvimento da cidade, um contínuo, vamos chamar assim. Daqui a pouco está começando, mas o poder público às vezes pode atrapalhar, depende da equação. Daqui a pouco está na hora de discutir mudanças na lei do zoneamento. A lei do zoneamento atual de São José satisfaz o investidor? Olha, e o que precisa mudar? Eu aprendi com o meu grande amigo, que foi um dos maiores prefeitos da história de São José, que foi o Joaquim Bevilacqua. Tem duas coisas que é difícil mudar. É mão de trânsito e lei de zoneamento. Quer dizer, ninguém quer que mude a direção da mão da rua que você mora. E lei de zoneamento é a mesma coisa, né? Tem um pessoal de um bairro que quer construir prédio, tem outro pessoal que não quer, então fica aquela pressão, as construtoras querem que liberem mais área. Hoje, a lei de zoneamento de São José, graças ao governo atual, graças ao Felício, né? Porque na época do governo passado a gente ficou com uma lei horrível, só podia construir 10 andares e tal. Era limitadora, né? Era muito limitadora. Hoje, graças ao Felício, graças ao nosso prefeito atual, que também é magnífico, a gente já está com uma lei interessante e a mudança de lei de zonamento é uma coisa natural, né, que cada 5, 10 anos você tem que fazer e sempre tem aquela discussão com a sociedade, né? A consultora quer mais, uma parte da vizinhança quer que libere os seus terrenos para fazer prédio porque vai ganhar mais dinheiro, a outra quer continuar vivendo em paz. Então sempre é uma guerra, mas acaba se apaziguando e saindo. Eu acho que a lei de zonamento hoje de São José está muito interessante, atende as construtoras, acho que atendeu aos proprietários. Então acho que o caminho aí vai ser a gente aprimorar de uma maneira muito boa. Pergunta final. Você começou a trabalhar no final dos anos 60, 60, aliás, se formou em 72, tem uma trajetória como empresário. Você é uma pessoa realizada, Sérgio? Você fez quase tudo que você queria nesse ramo que você escolheu para viver? Olha, a gente saindo aqui, né, de São José dos Campos, chegando a ser presidente do Sinduscom, eu fui o primeiro presidente do sindicato fora de São Paulo. A tradição lá sempre foi de paulistano. Chegando aos cargos todos que eu ocupei, executando essas obras que eu citei para você, quer dizer, onde eu passo São José, eu vejo que eu deixei ali um certo legado aí do meu trabalho e tal. Então, realmente, a gente, eu acho que é do ser humano, né? Cada dia a gente quer mais e tal. A gente vai continuar percorrendo um caminho aí de tentar novas realizações, mas realmente, se eu parasse hoje aí, eu acho que o importante da nossa vida, né, é a gente deixar o fruto do nosso trabalho na nossa bondade. Eu acho que o trabalho eu deixei na empresa, eu tive até hoje, né, a rotatividade da construção civil é muito grande, passou por mim 35 mil funcionários. Hoje eu não tenho uma ação trabalhista contra a empresa. E do fruto da nossa bondade no trabalho que a gente fez, no próprio atividades empresariais, que acaba sendo uma coisa filantrópica, e no Secons, para vocês terem uma ideia, lá a gente atende
80 milhões de procedimentos médicos por ano. Então isso aí a gente, né, sempre tem uma ponta aí de satisfação, de poder estar cooperando aí com o engrandecimento do país, e principalmente essa parte tão importante para todo cidadão, que é a parte médica. Então eu acho que realmente, por coincidência, por uma questão de time, pelo ano que eu nasci e tal, eu tive oportunidades que eu abracei com muita dedicação, trabalho e carinho aí. E hoje, assim, realmente, eu sou uma pessoa realizada. Bacana. Sérgio, obrigado pela presença, obrigado por esse bate-papo com a gente. É sempre bom ouvi-lo, saber das novidades e ver a sua análise sobre determinados temas que interferem na vida de todas as pessoas. Olha, eu fico muito agradecido aí do convite. Então, para mim, com muito orgulho, eu estive hoje aí batendo esse papo com vocês aí, e continue nessa linha de sucesso aí, que é um orgulho para todos os joseenses. Obrigado. Esse foi Líderes, o podcast de economia e negócios do Vale. Obrigado por você que nos acompanhou. Obrigado novamente ao Sérgio Porto. Esse espaço faz parte do ValeCast, a sala 360 do jornal, que nós vamos trazer cada vez mais informação para você que nos acompanha. O Vale hoje é líder no mercado regional de informação, multiplataforma, 100% digital. Fique com a gente.